Para esse primeiro momento, eu quero compartilhar uma palavra com você acerca de ciclos de compromisso. E eu quero também comunicar a você que o que nós estaremos compartilhando hoje e também amanhã pela manhã são princípios que são extraídos dessa cartilha gestacional celular que alguns de vocês líderes já têm. Aquele que não a tiver pode nos procurar aqui no final, que nós vamos estar entregando para você uma cartilha que foi escrita pelo pastor Wagner Vilela, da hoje Igreja da Árvore, né? A época CCMS, hoje Igreja da Árvore. Então nós vamos estar compartilhando alguns princípios dessa cartilha. A palavra de Deus, ela diz para nós, lá em Efésios capítulo 4, ela declara o seguinte: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Você pode dizer amém? Você sabe que nós temos recebido essa palavra da parte do Senhor e nós temos procurado ser uma igreja que é estruturada nos 5 ministérios. Uma igreja que avança estabelecendo o reino de Deus conforme o Senhor, pelos seus dons dados pelo Espírito, concedendo à sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, nós somos uma igreja estruturada nos 5 ministérios e que tem os seus 4 pilares, que você vai declarar comigo. Diga: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Outra vez: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Esses são 4 pilares que devem estar de fato estribados na sua vida. Então nós vamos compartilhar um pouco desse ciclo de compromisso a partir dessa realidade. De uma realidade de uma igreja que se move nos 5 ministérios, mas que está estabelecida, estribada nesses pilares do ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então, quantos aqui desejam, irmãos, que a sua célula, ela seja uma célula topada, que ela seja uma célula que cresce saudavelmente e se multiplica? Diga aí amém. Então, prepare-se para esse momento, porque nós vamos estar compartilhando princípios que vão te dar a condição para que essa seja a realidade da sua célula, amém? E você possa já chegar ao final do ano, ou talvez até mesmo antes disso, já com a sua célula pronta para uma multiplicação. Então declara assim comigo, diga: comunidade. Então olha, a comunidade é o nosso alvo como igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um alvo. Nós queremos estabelecer o reino de Deus. E para estabelecer o reino de Deus, nós precisamos ter os nossos olhos fixos no campo da nossa atuação. Então a comunidade são aqueles que nós profetizaremos como os próximos discípulos da nossa célula. Diga amém. Então essas vidas, elas serão alcançadas por muito evangelismo. Diga comigo: muito evangelismo. Entenda uma coisa: se você deseja que a sua célula cresça, que a sua célula ela se multiplique, você precisa ser intencional na evangelização. Nós tão somente colhemos aquilo que plantamos, não é isso que diz a palavra do Senhor? Amém? Então, se você deseja fazer a sua célula crescer, se você deseja estabelecer o reino de Deus, você precisa se empenhar em muito evangelismo. E na visão dos 5 ministérios, esse é o ciclo de ação do evangelistas. Agora, você pode dizer assim: olha, pastor, mas nem todos são evangelistas, sim ou não? Sim. A própria palavra que eu compartilhei com você de Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim: olha, o Senhor chamou uns para
e outros, e outros, e outros. E assim a igreja, ela foi estabelecida nos 5 ministérios. Contudo, o que eu quero que você entenda é: nem todos são evangelistas, mas todos são chamados a ganhar. Você está me entendendo? Então a palavra do Senhor diz assim, olha, Jesus falou à sua igreja: ide e fazei discípulos de todas as nações. Está lá em Mateus capítulo 28, os versos 19 e também o verso 20. Escrevendo a Timóteo, Paulo, ele nos faz entender, na primeira carta, capítulo 2, verso 4, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Você consegue entender essa palavra, amém? A vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus, ela precisa ser a minha vontade. O desejo de Deus precisa ser o meu desejo. O querer de Deus precisa ser o meu querer. Então, o Senhor, desejando que todos sejam salvos, Ele estabeleceu um mandato para a sua igreja, que é ir e fazer discípulos de todas as nações. Então, olha, isso precisa queimar no nosso coração. Nós precisamos ser desejosos pela evangelização. O evangelismo, ele é um carro-chefe na sua célula, amém? Aliás, a própria célula em si, ela já é uma ferramenta de evangelização. E qual é então o nosso intuito? O nosso intuito é nós atrairmos a comunidade para dentro das nossas células, amém? Você está me entendendo? Então, o nosso trabalho, ele gira em torno dessa realidade. Então, nós vamos ter os olhos na comunidade para atraí-los a estar conosco. E aí nós ainda vamos fazer uso de algumas outras ferramentas para nos auxiliar nessa estratégia de evangelização, que é um casa de paz, que é um dia do amigo e outras atividades mais que nós podemos realizar como célula. Vocês estão me entendendo? Amém? Mas entenda que a própria célula em si, ela já é uma ferramenta evangelística, porque entenda, alguém disse certa vez, uma célula, ela só é célula se ela tiver não crentes nela. Se ela não tiver não crentes, ela é um grupo de comunhão, mas não uma célula, porque a intenção da visão celular é exatamente expandir o reino, é justamente tocar pessoas que ainda não foram tocadas pelo poder do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sabendo disso, você vai trabalhar, você líder de célula, você vai trabalhar e você vai trabalhar a sua célula para que a sua célula possa ter pessoas não crentes. Você me entendeu? Diga amém. Então entenda uma coisa, nós precisamos ser intencionais em ganhar. Essa intencionalidade por ganhar vidas, ela precisa estar muito clara na sua visão. Porque olha, se você não for intencional, certamente isso passará desapercebido. Entenda uma coisa, a comunhão, irmãos, ela é boa. É bom estarmos em comunhão, é bom estarmos juntos em comunhão, mas nós não podemos perder de vista que nós não somos um grupo de comunhão, mas nós somos uma célula. Então, nós devemos ser intencionais em ganhar. Agora, quem é essa comunidade que nós pretendemos ganhar? Porque quando a gente fala de uma comunidade, isso talvez seja muito genérico. Eu quero ganhar essa comunidade, eu quero ganhar a minha comunidade. Mas o que é essa comunidade? Se você quer ser intencional, você precisa ser intencional, inclusive nas pessoas que você quer alcançar. Então, a Bíblia vai ensinar para nós que essa comunidade, ela é a minha esfera de influência. Diga assim, a minha comunidade é a minha esfera de influência. E eu quero dizer para você que pelo menos 3 podem ser o ciclo de influência da sua vida. O primeiro deles, o ciclo parentesco. Todo mundo aqui é parente de alguém,
Ninguém nasceu da chocadeira. Você tem um pai, você tem uma mãe, talvez um irmão, um primo, né? Você tem laços de sangue, sim ou não? Porque se você não tiver, você é um objeto de estudo, né? Um estudo de caso. Mas você tem um grau de parentesco, e essa é a tua comunidade. Esse é o teu ciclo de influência, pelo menos um deles, né? E esses laços, eles podem ser de sangue ou mesmo de afinidade, porque às vezes se cumpre na nossa vida aquilo que diz a palavra, que nós temos amigos que são mais chegados do que irmão. Então, ciclos também de afinidade, mas que se encaixam nesse ciclo de parentesco. Segundo, associações voluntárias. Aqui entram as amizades, a convivência, curso, trabalho, escola, por onde você anda. Então você tem um ciclo de influência. Então esse teu ciclo de influência, ele é a tua comunidade, ele é o teu público-alvo, ele é aquele que você precisa ser intencional em ganhar. Você está me entendendo? Então precisa haver intencionalidade. Terceiro, a tua geografia. É onde você está estabelecido, é o lugar onde você mora. Então olha, por exemplo, a nossa geografia aqui é essa comunidade na qual nós estamos inseridos. Então nós precisamos ser intencionais em alcançá-los. Amém? Agora, cada um de nós temos um ciclo particular de influência, e você deve ser intencional em alcançar cada um deles. Então isso não vai acontecer sem intencionalidade. Você está me entendendo? Diga amém. E aí você vai ver, olha, quando nós somos intencionais, nós somos poderosos. E tem alguns exemplos bíblicos que vão mostrar isso aqui para nós, né? Eu quero citar alguns. Por exemplo, a família de Betânia. Abra sua Bíblia em João, capítulo 12, os versos de 1 a 3. João 12, 1 a 3. A palavra diz assim, olha: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam com Jesus à mesa. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o seu perfume. Irmãos, nós estamos falando aqui de uma refeição na casa da família, né, de Maria, de Lázaro, de Marta ali em Betânia, e eles estavam exercendo influência sobre os seus. Havia ali aquela ocasião muita gente naquela casa e Jesus estava lá. Então nós temos o nosso ciclo de influência, nós temos aqueles que são mais próximos a nós e que nós devemos querer alcançá-los para a glória do nosso Deus, amém? Você está me entendendo? A Bíblia vai contar para nós também aquilo que aconteceu lá na casa de Cornélio, Atos capítulo 10. Nós não vamos ler o texto porque o texto ele é extenso, mas certamente você deve conhecer essa história. Se não, depois você faz a leitura desse texto, porque ele é uma história fascinante. Mas ele tem uma visão, e nessa visão ele manda chamar a Pedro, e Pedro, por sua vez, também é avisado divinamente que ele deveria ir até a casa de Cornélio. Então, enquanto Cornélio está esperando, ele chama todos da sua casa, irmãos, e todos estão preparados para receber uma palavra divina, uma palavra que vem dos céus. Ciclo de convivência, de influência. Então nós temos o nosso. Olha, a Bíblia também vai falar sobre a casa de Lídia, lá em Atos 16, a família do carcereiro de Filipos, a casa de Priscila e Áquila, a casa de Aristóbulo, a casa de Narciso e tantas outras casas que se abriram para abençoar e transformar vidas. E hoje nós vamos ver essa realidade se cumprir na minha casa e na sua casa, amém? Nós vamos chamar pessoas a quem nós influenciamos para estarem conosco e receberem da parte de Deus
uma palavra que vai mudar o destino eterno das suas vidas, amém? Então, ganhar deve ser intencional. Se nós não formos intencionais em ganhar, nós não ganharemos. Precisamos ser intencionais. Você precisa, deixar isso muito claro como sua visão. Eu quero ganhar vidas, e você ganhará. Alguém disse assim: olha, os descrentes, a multidão, os descrentes têm dois problemas. Primeiro, o de informação. Eles não conhecem um cristão de verdade. Segundo, o de reputação. Eles conhecem um cristão que não tem a mente de Cristo. Como diz a nossa pastora, irmãos, o negócio está puxado. Porque olha, entenda uma coisa. Eu estou diante de homens e mulheres de Deus. Amém? Ninguém pode passar por você e não ver Cristo na sua vida. Cristo tem que ser evidenciado. A palavra diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós temos a fragrância dos céus sobre nós. Então nós não podemos ser aquele crente James Bond, 007, ninguém sabe quem ele é, aquele crente disfarçado. Você precisa ser intencional, as pessoas precisam saber quem você é. Então elas precisam ter um encontro com um cristão verdadeiro, e a tua célula é o lugar apropriado para isso, amém? Intencionalidade em ganhar. Segunda coisa, diga comigo: multidão, consolidação. Entenda que nós vamos estar oferecendo aqui aspectos práticos de como você se mover com a sua célula ao longo desses anos. Então, quem é a multidão? A multidão são aqueles que atendem o convite e vêm para o encontro da célula e fazem a sua decisão por Jesus. Nós temos como alvo a comunidade, e nós vamos ser intencionais em ganhá-los. E lembre-se, a tua comunidade é o teu ciclo de influência, e você vai ser intencional em ganhar aqueles que fazem parte do teu ciclo de influência. Uma vez que eles aceitam esse convite, uma vez que eles vêm à célula, que eles ingressam na célula e que eles tomam a sua decisão por Jesus, eles se constituem a multidão. O trabalho aqui ainda é o do evangelista. Agora aqui, nós precisamos ser intensos no cuidado. A obra aqui agora é a obra da consolidação. A obra aqui é a obra de você fazê-los permanecer, é estar perto. E aqui o ensino, ele se dará através de dois viés. Ele se dará pela vida, é a vida na vida, é você, derramando daquilo que você tem sobre a vida dessas pessoas, e pelo ensino propriamente dito. Em ensino nós estamos falando de instrução. Então olha, nós vamos fazer os 8 encontros da consolidação, Acho que eu não trouxe o material, mas você conhece, E nós temos material para fazer chegar à sua mão. Você vai fazer aqui, olha, constantes, preste atenção nisso, constantes, ligações, visitas, enviar mensagens. Você precisará estar perto desses que tomaram a sua decisão por Cristo. A palavra diz que o semeador, irmãos, ele saiu a semear, e ele foi lançando a sua semente, e nós somos aqueles que precisamos nos certificar que a semente da palavra do Senhor, ela vai encontrar uma boa terra no coração dessa multidão. Você está me entendendo? Amém? O que eu quero que você entenda aqui é que eles só se desviarão ou retrocederão se de fato quiserem, mas não pelo fato de não terem sido assistidos. Você está me entendendo aí? Diga amém. Aqui você vai orientá-los quanto à necessidade da escola de discípulos,
quanto à necessidade da presença nos cultos, quanto à necessidade da presença nas células, e você vai estando ao seu lado até ele vir se tornar um verdadeiro discípulo. Entenda uma coisa, nós precisamos compreender aqui que a conversão, ela é apenas o estágio inicial da carreira cristã. Muitas vezes nós entendemos a conversão como sendo um fim em si mesmo, mas a conversão é apenas o princípio. Ele foi chamado para dentro, mas existe agora toda um caminho a ser percorrido, e nós precisamos estar juntos. Amém? Então, olha, talvez você possa estar pensando assim, mas pastor, nós conhecemos esses aspectos, mas a grande questão não é ser conhecedor, mas é ser um praticante. E aí o apóstolo Paulo, em muitas das suas cartas, ele dizia assim, olha, não me é pesado e eu não me canso de escrever as mesmas coisas para vocês. Então nós precisamos trazer isso, sabe, à mente, ao coração, amém? Então olha, essas pessoas, elas estão sendo consolidadas. Entenda isso, elas estão num processo de consolidação. Aqui elas ainda não são discipuladas, elas apenas são consolidadas. O nosso papel aqui é sermos encorajadores ao comprometimento da multidão. Então os nossos olhos estavam na comunidade, então nós conseguimos agregar alguns que se tornam a multidão, e agora nós somos encorajadores dessa multidão para que eles possam se tornar comprometidos. Ok até aqui? Amém? Diga comigo assim, congregação discipular. Quem são esses? Esses são aqueles que, uma vez que foram alcançados, uma vez que se tornaram a multidão, agora eles frequentam regularmente os cultos, frequentam regularmente as células, eles foram evangelizados, eles se decidiram e agora eles ingressam na escola de discípulos. Eles estão caminhando rumo a um comprometimento cada vez maior. Então, eles agora são dignos de uma atenção ainda maior, cada um de nós. Deixa eu abrir um parênteses aqui e deixa eu compartilhar algo com você. O pastor Robert Coleman, no seu livro O Plano Mestre de Evangelismo, ele diz o seguinte, ele diz que Jesus, ele não negligenciava as multidões, mas toda a sua atenção, ela era voltada para os seus discípulos. Enquanto Jesus ele caminhava, ele curava muitos, ele salvava muitos, mas você vai observar que toda a atenção de Jesus estava nos seus discípulos. Então, nós vamos falar sobre isso aqui também no decorrer desse nosso seminário, mas uma coisa que você precisa entender desde já, porque muitas vezes o diabo, ele vai querer roubar de nós aquilo que nós temos de tão precioso, que é a nossa atenção. Entenda uma coisa, você, principalmente você, líder de célula, a sua maior atenção, guarde isso no seu coração, ela não tem que ser dada àquele que te dá problemas, mas ele tem que ser dado àquele que frutifica. Você está me entendendo? Porque olha, aquele que te dá problemas, ele é um sanguessuga, ele rouba o teu tempo, ele rouba a tua paz, ele rouba a tua alegria, e ele vai minando suas forças, e ele vai roubando de você, inclusive o tratamento direcionado que você deveria dar a quem frutifica. Se você observar o Evangelho, você vai ver que a maior parte do tempo Jesus passava com os seus discípulos. Então é isso que você deve fazer. Você vai aprender a remir bem o seu tempo. Então olha, você vai ter um universo de muitas pessoas na sua célula, mas quem é que você vai dar mais atenção?
É aquele que está progredindo. É aquele que está indo rumo a um comprometimento. É aquele que você está vendo que ele tem um interesse por crescer diante do Senhor. Ele vai atendendo às tuas expectativas. Ele vai sendo submisso às tuas orientações. Você orienta ele a entrar na escola de discípulos e ele não hesita. Então, ele é um frequentador assíduo da escola de discípulos. Então, você precisa investir nessa pessoa porque ela vai frutificar. Amém? Mas muitas vezes é natural nosso. Está tudo bem com ela, a gente deixa de mão. Quando na verdade agora é que nós deveríamos intensificar o nosso cuidado e a nossa permanência junto a essa pessoa para garantir que ela vai frutificar. Você está me entendendo? Amém? Então olha, aqui o investimento em suas vidas torna-se maior e mais intenso. Porque entenda uma coisa, irmãos, olha, a coisa ela vai acontecendo de uma forma gradativa. Porque na medida em que nós vamos avançando, é que nós vamos percebendo de fato quem está entendendo a preciosidade do Evangelho. Nós vamos entendendo de fato que, olha, aqui eu preciso investir ainda mais. Aqui eu preciso ser ainda mais intenso. Eles devem continuar sendo acompanhados em sua célula. Presta atenção. Não é simplesmente você dizer, ele está matriculado lá na escola de discípulos, então agora o professor que se vire com ele. Você precisa continuar acompanhando de perto. Assim como você que é pai, mãe, você faz com o seu filho. Seu filho está na escola, mas você está próximo a ele. Você precisa saber como é que ele está na escola, se ele está entendendo bem as disciplinas que estão sendo passadas, você está ao lado dele. Vocês estão me entendendo? Então você precisa continuar acompanhando, porque olha, ele vai frutificar na tua célula. Amém? Então entenda essa verdade. Então olha, aqui eles continuam sendo acompanhados na célula e ele pode começar a ser encaminhado em pequenas tarefas nos ministérios que assistem o culto e também as tarefas dentro da célula. Irmãos, vejam só, nós precisamos ser mais, dar um caráter de maior seriedade à Igreja de Cristo. Então uma das coisas que vocês vão perceber, que alguém para estar inserido no ministério, né, ainda que seja em pequenas tarefas, pequenos começos que qualquer um pode fazer, ele precisa estar sendo acompanhado numa célula, ele precisa estar na escola de discípulos e ele precisa estar presente nos cultos. Nós não podemos estar confiando responsabilidades a quem não tem comprometimento. Você está entendendo? Porque aquilo que parece ser bom, o estrago será talvez irreparável amanhã. Então há pessoas que às vezes elas querem servir no ministério, mas elas têm que ter um perfil. Então, é aqui, olha, ela não é mais comunidade, ela não é mais multidão, ela já é congregação, ela já começa a adentrar um pouco mais na realidade da igreja e ela começa a receber pequenas tarefas que podem ser feitas, ainda pequenas tarefas, mas ainda não é tudo. Agora diga comigo, comprometidos, o discipular. Eu estou colocando aqui nessa barrinha, né? Porque primeiro, né, a gente falou sobre o ganhar, né? O evangelismo ganhar, o multidão que é a consolidação, essa congregação que é o discipular, que é esse treinamento, e o comprometidos, que também é esse discipular. Esses daqui são aqueles que estão envolvidos num processo de discipulado, de treinamento mais profundo. Eles já estão envolvidos de uma maneira mais ativa nas células e nos cultos. Eles começam a despontar. Eles começam a demonstrar de fato que eles querem ir mais além. E eles já ardem pela visão da igreja.
Isso já queima no coração deles. Eles ainda não têm, eles não são mais incertos. Mas, sabe, quando se fala em ganhar, consolidar, discipular, enviar, ganhar vidas, consolidá-las, transformá-las, fazer crescer a célula, multiplicar a célula, isso já arde no coração dessa pessoa. Então essa pessoa ela começa a demonstrar um nível de comprometimento que é necessário para que ela possa estar nesse trilho. Então aqui o treinamento ele se torna mais intenso. Você vai começar a chamar a pessoa para mais perto de você. Elas entenderam qual é o seu propósito. Elas entenderam que ela tem líderes que são imediatos a ela, que são os seus líderes de célula e também os seus supervisores, e olham para eles como uma autoridade na sua vida. Então elas estão demonstrando de fato assim, olha, eu estou comprometida com a visão dessa igreja. Não é simplesmente aquela questão de dizer assim, olha, o pastor da igreja, a pastora da igreja. Não, eu tenho um líder que é uma autoridade na minha vida porque foi designado pelo pastor da igreja. Eu tenho um supervisor que é autoridade na minha vida porque foi designado pelos líderes dessa igreja. Então eu estou na visão. Então você pode começar a estreitar ainda mais o seu treinamento a essa pessoa. Se ela não estiver, se essa não for a realidade dela, irmãos, ela é multidão. Você não vai investir pesadamente. Porque entenda, olha, nós precisamos ser intencionais. Nós não podemos ficar marcando passo. Nós não temos tempo a perder. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos de trabalhadores preparados para a grande colheita. Gente preparada com a ferramenta na mão, amém? Então, você precisa entender aqui, olha, que quando ele chega nesse estágio, o treinamento, ele é ainda mais intenso. Aqui, irmãos, nós somos intencionais. É claro que isso já vem acontecendo, mas aqui, nós somos intencionais em levantar outros igual a nós. Você vai querer reproduzir na vida de alguém aquilo que foi reproduzido na sua vida. A sua intenção como líder de célula não é ser eternamente salve, salve, líder de célula deitado em berços esplêndidos, não é isso. Você tem uma missão, é levantar outros líderes. Você está me entendendo? O que é que vai de fato demonstrar que você está cumprindo com o seu papel, com aquilo que se espera de você, quando você começar a levantar outros igual a você ou melhor do que você? Quanto mais discipulados, aqui eu falo de intencionalidade em formar discípulos, eles forem, maior será o potencial e a qualidade da sua célula. E a chave aqui é o cuidado espiritual. Vocês estão me entendendo? Amém? E aqui, para fechar esse momento, eu quero falar para você ainda sobre o núcleo que é o enviar. Diga comigo, enviar. Esses daqui são os próximos líderes. Eles são comprometidos e estão prontos. Você de fato chegou no momento onde você vai poder liberá-los. Aqui, eles já cumprem papéis de liderança sob a tua supervisão. Eles já vêm sendo treinados, eles já vêm sendo forjados, eles já vêm sendo preparados. E agora chegou o tempo de você soltá-los para que eles possam agora trilhar a sua carreira, para que eles possam trilhar o seu caminho. É quando acontece a multiplicação das células, porque novos líderes foram levantados. Então, somente então, é a hora de enviar. Você está entendendo aí? Diga amém. Você vai ver que nós vamos compartilhar aqui numa próxima palavra, que, por exemplo, os estudiosos de célula, eles falam que a célula, ela pode, no período de 6 meses, ela pode crescer e multiplicar de maneira saudável. 6 meses. Mas ela também pode crescer e multiplicar de uma maneira saudável num período de 1 ano. Claro, isso pode acontecer para mais ou para menos. Nós estamos falando de um crescimento saudável, mas entenda,
se você for intencional, nós certamente poderemos ter êxito no nosso propósito, que é estabelecer o reino de Deus. Então, olha, eu preciso pensar na comunidade. Eu preciso pensar naqueles que eu quero alcançar. Se isso não estiver diante dos meus olhos, o ano passará. E o meu grupo de comunhão, e ele pode ser um excelente grupo de comunhão, ele permanecerá, mas eu não alcançarei o meu êxito, que é ganhar vidas para o Senhor e fazer a minha célula multiplicar. Então eu preciso olhar para a comunidade, e eu quero trazê-los para a minha célula, e eu vou trabalhar intencionalmente para isso. Então, quando eles vierem, eles serão a minha multidão, e eu vou trabalhar para consolidá-los bem. E então um passo a mais vai ser dado, e eles vão se tornar a congregação. É aqueles que agora já estão mais comprometidos, mas eles ainda não estão no ponto. Mas nós vamos continuar andando juntos, trabalhando juntos, e eles vão chegar a essa fase do comprometimento. Eles entenderam assim, ó, um estalo foi dado, e assim, eu não volto mais atrás. Eles estão comprometidos. E aí então, nós vamos prepará-los para que eles possam vir se tornar aqueles que vão ser enviados. Amém? Então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu passar a palavra para você, se você tem alguma pergunta a fazer para esse primeiro momento, esse momento inicial. Se algo não ficou claro, ou se você tem alguma pergunta a fazer, faça agora, ou se cale para sempre. Alguém tem alguma pergunta? Qualquer dúvida? Algo que talvez não tenha ficado claro, que você não entendeu? Talvez a sua dúvida possa ser também a dúvida de alguém. Ou se você não fala nada, eu vou entender que ficou muito bem claro, e que você vai chegar no final desse ano com tudo isso aqui cumprido para a glória de Deus. Amém? Tá tudo certo? Certinho mesmo? Muito bem, então vamos ter um intervalozinho aí para você ir no banheiro, tomar uma água, e depois a gente volta para a gente dar continuidade. Amém? Fica à vontade aí em nome de Jesus.